E o assunto de hoje é como você tem encarado os seus problemas, como você tem enfrentado os seus problemas, as suas dificuldades. Pois é, a gente muitas vezes, infinitas vezes, se depara com problemas. A gente de repente encontra-se em uma estrada supostamente sem saída, um beco sem saída, em uma dificuldade financeira, uma dificuldade num relacionamento amoroso, no casamento, uma dificuldade com os filhos, na educação dos nossos filhos. A gente encontra dificuldades de todos os tipos e todos os tamanhos. E a pergunta é: como você tem enfrentado os seus medos? Como você tem enfrentado estes problemas? Será que você tem enfrentado, ou será que você só tem constatado que existe um problema? Note, muitas pessoas relatam seus problemas e muitas vezes, inclusive, para as pessoas erradas. Isso acontece, não se julgue, não se culpe, mas no vídeo de hoje a gente vai refletir um pouco sobre como a gente pode resolver alguns temas, algumas situações da nossa vida com apenas uma ação, com um ato. E é isso que eu quero que vocês reflitam hoje comigo. Uma situação que acontece com muita frequência. Eu vou usar, como sempre, né? Aqui o nosso lema, que o slogan é "O meu querer me move". E embora nós falamos de empreendedorismo, embora nós falamos de motivação, a gente sempre usa uma justificativa, a gente sempre usa uma referência, que é a Bíblia. E aqui na Bíblia a gente encontra, sim, todas as respostas para todas as perguntas bem feitas. Para contextualizar o assunto, o nosso tema de hoje, eu vou usar aquilo que está escrito lá em Mateus 9, no versículo 21. E, na verdade, para você se encontrar melhor, talvez você precise ler um pouquinho mais, mas eu vou dizer para você aqui sobre a história. Então, Jesus estava passeando a caminho de uma casa onde ele precisava atender a uma menina. E no caminho, uma moça que há muito tempo padecia e precisava ser curada. Essa mulher, ela sofria de uma hemorragia há 12 anos. Muitas vezes a gente sofre de problemas, a gente sofre de dores, de doenças, a gente sofre de infinitas coisas por bastante tempo. E aqui vem a reflexão que eu quero fazer. Eu quero fazer isso lendo. Lá no versículo 20 fala assim: certa mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, pois ela pensava assim: se eu apenas tocar a capa dele, ficarei curada. Jesus virou para a mulher e disse: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Simples assim. E é assim que nós temos que encarar os nossos problemas. Agora vamos para a discussão sobre o assunto. Será que essa mulher nunca tinha tido fé? Será que o momento de fé dela foi único e exclusivo aquele de tocar a túnica de Jesus? Muito provavelmente não. Mas o que eu quero dizer para você é que tudo que você quer é possível, tudo que você busca é alcançável, desde que você saia da sua zona de conforto, desde que você enfrente
os desafios, as objeções. E olha, pensa como uma mulher sairia no meio de uma multidão, sofrendo com um problema, sofrendo de saúde, e ainda sendo uma mulher naquela época com uma dificuldade ainda muito maior para tocar as vestes de Jesus. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes você tem um problema. Você tem fé, mas não tem ação. E aí eu te pergunto, o que você tem feito para resolver o seu problema? O que você tem feito para enfrentar os seus medos? Olha que pode parecer estranho essa reflexão, mas se você for olhar em várias passagens bíblicas, em todas elas, você vai encontrar isso aí. O que você tem feito para superar os seus medos? O que você tem feito para superar os teus problemas, enfrentar? Você tem enfrentado os seus problemas? Então, neste momento, Jesus fala para ela: segue, minha filha, a sua fé te curou. E aí, às vezes, nós temos um problema financeiro dentro de casa e a gente fica ali de comiseração, chorando, ó céu, ó vida. E enquanto isso, a gente acha que alguma pessoa pode estar em algum lugar do planeta sentindo pena da gente e vai nos ajudar. Que Deus vai ter pena da gente e vai nos ajudar. Eu acredito que sim, porque Deus nos ajuda, mas e a nossa parte? Então a nossa vida ela é feita, ela é dividida entre uma coisa que é só o processo e a outra é o milagre. Milagre Jesus, milagre Deus faz, mas o processo você precisa fazer. Então talvez, se você está desempregado, não fique ali esperando que o milagre aconteça. Vai fazer o processo, vai se preparar, vai se qualificar, vai entender. E se você sonha em ter uma determinada profissão e está parado neste momento, cara, pega o que vem. Enquanto isso você se prepara. Não dá para ficar parado. Você quer fazer um curso na universidade que ele é caro? Faça um barato. Faça aquilo que o teu bolso alcança, mas faça alguma coisa. Você vai se preparar para quando chegar o momento, quando você chegar a oportunidade de você fazer o curso que você quer, você já vai estar mais qualificado, mais preparado, mais experiente. E o primeiro curso vai te ajudar a estruturar a sua vida, inclusive a financeira, para te favorecer a fazer o curso dos teus sonhos. Se você está com um problema em casa, não adianta você ficar no trabalho até mais tarde. Se você tem dificuldades, independente das dificuldades que elas vêm, a gente precisa encarar de frente. A gente precisa, sobretudo, encontrar uma solução. Que tem gente que encontra um problema para cada solução. Não é assim que funciona? Mas nós precisamos encontrar a solução para os nossos problemas. E essa solução ela está justamente aí, na nossa ação, na nossa atitude, no nosso desejo de sair daquela zona de conforto onde a gente vive. Porque quando eu falo para você que essa passagem ela representa para mim isso, segue, minha filha, tua fé te curou. Olha, coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. É isso. Todos nós temos fé de, num momento seguinte da nossa vida, encontrar uma situação melhor. Mas aí você vê muitas pessoas padecendo dentro de casa, dentro de um relacionamento mal sucedido, num trabalho que é ruim, que não deseja, que não gosta, que não ama, fazendo aquilo que não ama, com dificuldade diante dos nossos filhos, e a gente encontra tantos desses problemas normalmente, e a pergunta é, o que você está fazendo para melhorar isso? Uma coisa é certa, reclamar dessas situações não nos leva a nada. Então dizer para mim que
meu filho não me obedece, meu filho não me ouve. Tudo bem, isso aí você já sabe, mas o que você faz para o seu filho te ouvir? Se o teu relacionamento amoroso, se o teu relacionamento conjugal não anda muito bem, o que você tem feito para enfrentar, para mudar essa realidade? Porque uma coisa é certa, o matrimônio ele é sagrado, a promessa que você fez para Deus, não foi para o seu cônjuge, foi para Deus, ela precisa ser cumprida, ela precisa ser seguida. Mas se você ficar em casa esperando uma solução, esperando uma providência, pode ser que a vida passe e amanhã ou depois você vai chegar no fim dela pensando que vida insignificante. Então, talvez se você saísse da inércia, talvez se você se movimentasse, se você se expressasse, olha meu amigo, olha minha amiga, não está certo assim. Não estamos felizes, não estamos prosperando, não estamos progredindo. O que está acontecendo? E é essa a busca que nós precisamos fazer. Olha meu filho, eu entendo que a gente vive em momentos diferentes, mas eu tenho um pouco de experiência, queria compartilhar com você, queria te ouvir. Qual que é o problema? O que te faz feliz? Qual que é a tua expectativa? Se você pudesse ajudar alguém, quem você ajudaria? Se você tivesse que contar com alguém, com quem você contaria? Entende? A gente sair da zona de conforto, perder o medo de ouvir dos nossos filhos as coisas que nos desagradam, coisas que talvez a gente não tenha discernimento para entender. E quando isso é relacionado ao nosso trabalho, ao nosso meio profissional, eu entendo que a gente vai encontrar algumas vezes um trabalho que não nos cativa. E a gente vai passar fome por isso. Eu não consegui encontrar o trabalho dos meus sonhos, eu não vou trabalhar em nada. Não funciona desse jeito. Mas também não vale a pena você entrar em um trabalho, em um meio onde você não tem uma perspectiva de alcançar o teu sonho. E o que diz nessa passagem é exatamente isso. Eu estou falando de uma, mas existem infinitas passagens do mesmo jeito. Sabe? De você acreditar, mas você fazer alguma coisa. Tem uma passagem que fala assim, levanta e anda. A passagem que fala sobre o coxo. O cara passou a vida inteira coxo. E aí? Não posso levantar porque eu sou coxo, eu não posso levantar porque eu sou manco, eu não posso. Entende? A gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa encarar os nossos medos, a gente precisa encarar as dificuldades e não só queixar, não é só desistir. Sabe? Porque se você pensa que você tem problema, olha para o lado, tem muita gente que tem muito mais problemas. Tem gente que tem muito mais problemas financeiros. Você olha uma pessoa, um empresário que de repente que está ao seu lado, que está trabalhando, que está na labuta ali, você acha que a vida dele está ótima porque ele está de um carro bom, você acha que a vida dele está ótima porque ele tem uma empresa. Às vezes esse cara ele encarou o desafio de assumir compromissos com pessoas, com funcionários, com bancos, enfim. E é isso que a gente precisa fazer na nossa vida, sabe? É enfrentar os nossos medos. E não quer dizer que todas as vezes que a gente for a um combate, que a gente vai sair ileso. Não quer dizer que todas as vezes vai dar certo. Jesus falou, segue minha filha, você teve fé, e a tua fé te curou. E a gente tem fé. Eu tenho certeza que você que me ouve também tem fé. Mas eu quero que você pergunte a si mesmo, o que você tem feito para melhorar a situação que está te incomodando? E não importa qual que é, sabe? Tem algumas soluções que elas não dependem da gente. Tem muitos problemas que são praticamente insolúveis para nós, mas para Deus não.
Então, às vezes, a gente chega diante de um problema que para nós parece insolúvel e a gente simplesmente desiste, mas tem um cara lá em cima que para ele nada é impossível. E isso pode ser um problema de saúde, pode ser um problema de alcoolismo, pode ser um problema financeiro, e às vezes a gente dobrar o nosso joelho e pedir para Deus, Deus, como que eu posso fazer? Entende? Que a gente sempre precisa buscar uma saída e não a comiseração, e não o vitimismo, e não ficar chorando, porque se tiver que chorar, vamos chorar na luta, vamos chorar na busca, mas vamos continuar a nossa batalha, a nossa ida, o nosso id, né? Então, assim, essa era a mensagem que eu queria passar para você hoje, e queria que você refletisse sobre o que você tem feito, como você tem encarado os seus problemas. Essa solução, essa resposta, ela parte de cada um de nós. E nós precisamos sempre refletir, porque se você for pensar que o teu problema é grande, antes disso pense que o teu Deus é muito maior. E que tem muitas coisas que só Deus pode fazer. Mas, olha, não ignore o seu poder de solução. Não ignore a sua capacidade. Não ignore que você pode fazer muito mais. Antes da vinda deste milagre que você espera, existem ainda mais coisas que podem ser feitas no seu casamento, mais coisas que podem ser feitas no seu trabalho, mais coisas que podem ser feitas com o seu filho, sabe? E às vezes pode ser que a gente passe dessa vida sem conseguir o relacionamento ideal com o nosso filho. Mas a gente consegue deixar um legado, mas a gente consegue deixar uma mensagem. E os filhos, eles estão sempre aprendendo, eles estão sempre ouvindo, estão sempre entendendo. Não aplicam. Pode ser que depois, né, que a gente parta, os nossos filhos resolvam falar, nossa, meu pai tinha razão, minha mãe tinha razão, se eu tivesse ouço o que eles disseram. E aí vai ter solucionado, vai ter valido a pena, porque você parte assim com aquela certeza de que lutou uma boa luta, que você lutou um bom combate, que você fez o teu melhor. E com o relacionamento da gente também é assim. Às vezes a gente pensa em desistir. Às vezes a gente, olha, falando em filho, quem que aparece aí, ó? E às vezes a gente pensa em desistir, mas a gente não pode desistir. A gente tem que lutar pelos nossos sonhos, a gente tem que lutar pelos nossos objetivos, a gente tem que buscar sempre todas as possibilidades, todas as nossas forças, porque é muito mais fácil a gente dizer, tá difícil. É muito mais fácil. É muito mais fácil. E eu queria que a gente passasse aí esse dia maravilhoso, um dia lindo aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A gente passasse com essa reflexão sobre o que eu tenho feito. Será que não tem mais nada que eu possa fazer para tornar o meu dia, a minha vida, a minha saúde, o meu emprego, o meu relacionamento melhor? Sempre tem, gente, sempre tem. Sempre tem. As respostas para as nossas perguntas, muitas delas, se não todas, estão na Bíblia. As respostas para os nossos problemas, muitos deles, eles partem de dentro de cada um de nós. E a gente pode aceitar que perdeu e ir para a lona, ou a gente pode balançar a cabeça, chacoalhar a poeira e ir para cima e conseguir então coisas que a média não consegue. Sermos diferentes. Ótimo dia para você, fique com Deus. Obrigado por ter me assistido, obrigado por ter acompanhado. É um prazer estar aqui com vocês. A gente compartilha essa manhã que é tão gostosa, tão boa da gente estar aqui. Eu fico muito feliz. A gente se vê no nosso próximo vídeo e eu quero que você compartilhe com a gente para a gente bater esse papo aí com mais pessoas. E também quero responder perguntas, claro. Se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida que eu puder ajudar, manda essa mensagem para alguém, pode ser útil.
Pode ser que o nosso evangelizar, a nossa mensagem diária, a nossa reflexão não faça sentido para nós neste momento, mas faça para o nosso vizinho, para o nosso colega, para o nosso amigo, para um familiar, né? Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.